E nesta manhã você é o nosso convidado para juntos meditarmos sobre a temática, as experiências pentecostais do apóstolo Paulo. Já estaremos falando um pouco sobre este nosso livro, Pentecostalismo, uma abordagem histórica, interpretativa e teológica. E o tema que nós estaremos falando está baseado no capítulo 8 desse nosso livro sobre o pentecostalismo, as experiências pentecostais do apóstolo Paulo. Então você é o nosso convidado, convide as pessoas para estar conosco, ouvindo esta exposição das grandes verdades da palavra de Deus. Está fazendo a exposição sobre as experiências pentecostais do apóstolo Paulo. Isso mesmo, experiências pentecostais. Alguns podem até afirmar que isso é um anacronismo, afirmar que Paulo era um pentecostal. No sentido histórico, podemos dizer que ele não é, porque o movimento pentecostal, no seu ponto histórico, ele nasceu em 1º de janeiro de 1901, no Bethel Bible College, na Escola Bíblica Bethel, em Topeka, Kansas, nos Estados Unidos. Mas, no sentido bíblico, nós podemos afirmar que Paulo era um pentecostal. E eu tenho sempre dito que o movimento pentecostal histórico, ele deve ter a sua veia aorta no Pentecoste bíblico, porque os primeiros pentecostais, eles objetivaram voltar às Escrituras. E com isso nós concordamos com o grande Martin Lloyd Jones, o grande pastor da abadia de Westminster, quando ele disse que todo verdadeiro e autêntico avivamento é um retorno para o livro de Atos. E esse próprio Lloyd Jones, um grande expositor, possivelmente o maior expositor do século XX, ele afirmou que no livro de Atos nós temos o cristianismo autêntico. E nós seguimos Lloyd Jones nessa ideia, nesse viés interpretativo, porque para nós o livro de Atos não é mera narrativa, não é mera história que deve ficar nos anais da igreja trancados em um passado distante. Nós acreditamos, como diz Robert Menzies, que a história que está no livro de Atos é a nossa história. E por que não dizer que, pelo Espírito, há uma continuidade da história da igreja atualmente, por meio dos filhos e filhas de Deus. Daí, quando eu afirmo, porque esse é o tema da minha exposição, as experiências pentecostais de Paulo, quando eu afirmo isto, eu estou falando no sentido bíblico, no sentido autêntico da palavra pentecostal. Porque existem muitos pentecostalismos, no plural, como alguns estudiosos pontuam. Até muitas culturas caracterizam certos aspectos do pentecostalismo. Então, o pentecostalismo global é muito amplo, mas eu me refiro a um pentecostalismo no seu sentido histórico do início do século XX, com as suas ênfases distintas que estão baseadas nos seus pilares querigmáticos da pregação, que é Jesus salva, Jesus cura, Jesus santifica, Jesus batiza no Espírito Santo e fogo, e Jesus voltará outra vez. Então, esses 5 pilares, eles nos dão, podemos assim dizer, um fundamento que configura a nossa identidade como pentecostais. O pentecostal é aquele que acredita que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e crendo na realidade perene, na realidade grandiosa desse texto, nós afirmamos as verdades da palavra de Deus. Então, eu acredito piedosamente que o apóstolo Paulo é um autêntico pentecostal. Daí, eu vou falar sobre as experiências pentecostais do apóstolo Paulo. Talvez alguém diga assim, porque alguns críticos afirmam, a palavra Pentecoste significa 50º. É claro que nós, pentecostais,
entendemos o étimo da palavra, a raiz da palavra, que vem até do hebraico, da festa das semanas, Shavuot, e nós entendemos o significado étimo da palavra Pentecoste, mas a expressão Pentecoste, que origina a palavra pentecostal, nós damos um sentido teológico, um sentido doutrinário para a palavra, porque o dia de Pentecoste, desta festa histórica, se deu o derramamento do Espírito. Então, meu querido, quando nós falamos que somos pentecostal, não é no sentido de uma simples festa judaica, mas é no sentido salvífico, histórico salvífico, que neste dia, após 50 dias da ressurreição de Jesus, o Espírito foi derramado sobre a igreja, trazendo distribuições dos dons, capacitando a igreja para uma obra poderosa. Então, pentecostal é sinônimo de pessoas que acreditam no derramamento do Espírito Santo. Nós acreditamos que a promessa do Pai não está restrita apenas à primeira geração dos cristãos, tal como Pedro. Nós entendemos a profecia de Joel, a promessa do Pai na linguagem de Cristo, o batismo no Espírito Santo na linguagem de João Batista, revestimento de poder na interpretação do próprio Jesus, como uma promessa para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, pentecostal não significa simplesmente que nós acreditamos numa festa histórica, mas agora essa expressão Pentecostes, que origina a palavra pentecostal, significa uma crença no derramamento do Espírito Santo e da atualidade dos seus dons. Nós também usamos a expressão a cruz de Cristo. O próprio Paulo, podemos assim dizer, teologizou a cruz, aquele pedaço de madeira. E por que não podemos teologizar a expressão Pentecoste, pentecostal, para significar verdades relacionadas aos carismas, aos dons do Espírito, ao fator pneumático, que eu sempre enfatizo, que é capacitação do Espírito? É claro que podemos. Nós nos gloriamos, disse Paulo, na cruz de Cristo. E por que não dizer também nós nos gloriamos no Pentecoste do Espírito? Então, a cruz de Cristo significa o evento que ali aconteceu. E Pentecoste significa para nós também o evento que ali aconteceu. Então, antes de falarmos sobre as experiências de Paulo, as experiências pentecostais de Paulo, que é um dos capítulos desse nosso livro, e querendo Deus, já estou conversando com o pastor Tiago, do Rio de Janeiro, da editora, nós vamos fazer mais um lote a pedido de alguns irmãos que estão querendo um exemplar deste livro para sua instrução e edificação. Mas antes de seguir na exposição do tema proposto, qual é o meu tema aqui? As experiências pentecostais do grande apóstolo Paulo. Eu quero definir, ainda que breve, o que é ser pentecostal e carismático no sentido histórico. É claro que estou ciente, como já vos falei, do pentecostalismo global, que tem ampliado os limites da definição do ser pentecostal. Porém, como um pentecostal clássico e membro da maior denominação pentecostal do mundo, que é as Assembleias de Deus, e ainda, seguindo meus pares ministeriais, eu defino o pentecostal como aqueles que creem, que acreditam que o livro de Atos fornece um modelo para a igreja contemporânea. E nesta base incentiva todos os crentes a experimentar o batismo no Espírito Santo com a evidência glossolálica, com a evidência física inicial do falar em línguas. Nós também entendemos como pentecostais a capacitação do batismo no Espírito Santo para a missão. Porque o próprio Jesus falou a natureza do batismo. Ele não disse que o batismo que João havia falado, que é a promessa do Pai, é um batismo regenerador, mas é um batismo capacitador, um batismo revestidor. Foi o próprio Jesus que deu o significado
da natureza do batismo. E como é que tem pessoas que manipulam as escrituras para afirmar que a natureza deste batismo é soteriológica? Que a natureza deste batismo é a regeneração, não se sustenta à luz das escrituras sagradas. Então o pentecostal, ele entende a capacitação desse batismo para a missão, um distintivo da regeneração, ou seja, nós chamamos isso de bênção consequente. Não é simplesmente uma consequência ou subsequência cronológica, mas é lógica. O batismo no Espírito Santo é para os salvos. E este batismo, ele pode acontecer ao mesmo tempo que a conversão. A pessoa pode acreditar em Cristo e também ser batizada com o Espírito Santo, com evidência glossolálica. Outras pessoas, como eu, recebem o batismo posteriormente. Eu passei 2 anos, 3 meses e 19 dias buscando o batismo do Espírito Santo com evidência glossolálica. E quando foi numa segunda-feira à tarde, numa oração com os jovens das Assembleias de Deus, no meu querido estado do Ceará, em Fortaleza, Jesus me batizou no Espírito Santo. Então eu não apenas acredito porque eu li nas Escrituras sobre esta experiência pentecostal. Eu a experimentei. Eu não posso negar esta verdade bíblica e também experiencial na minha vida. É por isso que os pentecostais são convictos. Eles não apenas construíram uma ideia sobre o batismo no Espírito Santo, eles experimentaram esta verdade bíblica, meu irmão. E quando nós experimentamos uma conversão, quando nós temos uma experiência espiritual, as pessoas podem criticar, as pessoas podem tentar negar, mas isso é uma convicção colocada por Deus em nossas vidas. É algo que nós experimentamos. Paulo teve uma experiência grandiosa da sua conversão e ele mesmo contou essa experiência como fundamento das suas exposições posteriormente diante até mesmo de grandes autoridades. Então o pentecostal, meu irmão, é aquele que acredita no batismo no Espírito Santo com evidência glossolálica. Esse é o pentecostal clássico. O pentecostalismo clássico é aquele do início do século XX. A partir dos anos 60, veio o movimento carismático. Muitos dos carismáticos não acreditam na evidência do falar em línguas do batismo no Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo com evidência glossolálica, mas eles acreditam na atualidade dos dons. Aí depois vem os neopentecostais, a partir dos anos 80, com a sua ênfase nas curas, com as suas ênfase na teologia da prosperidade. Isso aí já é outro assunto. Mas a definição de um pentecostal clássico é aquele que acredita no batismo no Espírito Santo, evidenciado pelo falar em língua, e também acredita que todos os dons mencionados em 1 Coríntios capítulo 12 e em outras passagens da Bíblia, como Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4 e também Pedro, estão disponíveis para a igreja. Nós acreditamos naquilo que Paulo disse: buscai o Espírito, buscai os dons espirituais. Então nós acreditamos nestas verdades. Então, meus irmãos, depois de termos essa introdução em mente, eu quero falar sobre as experiências pentecostais do apóstolo Paulo. Fique comigo aí, compartilhe, depois eu vou saudar cada irmão no final, mas o meu objetivo é fazer essa exposição aqui. Experiência e não mera especulação. Nesse ponto eu cito o grande reformador genebrino João Calvino. Ele declarou que o conhecimento de Deus consiste mais em vista experiência do que em vazia e leviana especulação. A teologia pentecostal, ela tem descartado não o conhecimento em si, mas o conhecimento vazio, leviano e meramente especulativo na busca de um fazer teológico, mais em vista à experiência, conforme Calvino. Então nós rejeitamos essas especulações vazias, essas exposições áridas, esta teologia morta,
na linguagem de J. Parker, essa teologia de varanda, que só vê os acontecimentos. Nós acreditamos na teologia da estrada, com os transuentes, nós caminhamos com eles, experimentamos estas verdades, e não a teologia meramente especulativa, porque o próprio Calvino diz que isso é leviana especulação, mas o fazer teológico no meio pentecostal deve se ater, deve entender a grandeza da experiência para um conhecimento de Deus. E isso faz parte da teologia do Antigo Testamento, baseada na palavra hebraica yada, quer dizer conhecer a Deus. Não é um simples conhecimento sobre Deus, é um conhecimento de Deus. Não é a simples teoria sobre Deus, mas é um relacionamento íntimo, experiencial de Deus, irmão. E veja que a teologia pentecostal, ela se liga também à teologia do Antigo Testamento no fator do conhecimento de Deus, que tem a sua continuidade na teologia, nos estudos do Novo Testamento. O racionalismo que nos afasta, porque a razão deve ser mantida, a racionalidade. Somos seres racionais, mas o racionalismo já é um sistema de crença que foi postulado pelo iluminismo, que depois afirmou, por meio do liberalismo, que muitos dos milagres da Bíblia eram mitos, eram histórias de uma era não científica. E como agora estamos numa era científica, nós devemos negar estes milagres da Bíblia, negar o nascimento virginal de Cristo, negar a inerrância e a infalibilidade das Escrituras, negar os milagres que Jesus contou, porque isto é uma construção dos autores bíblicos. Nós, pentecostais, rejeitamos isto e acreditamos na autoridade da Bíblia, na inerrância. Ela não tem erros, na infalibilidade, ela é infalível em suas profecias. Nós acreditamos no nascimento virginal de Cristo, na sua concepção sobrenatural. O nascimento foi normal, mas a concepção foi pelo Espírito. Nós acreditamos na ressurreição física corpórea de Cristo, que garante que nossos corpos no futuro serão ressuscitados, meus irmãos. Então nós acreditamos, o que nós pentecostais devemos rejeitar é esse conhecimento histérico, árido, cadavérico, esquelético, porque quando os líderes, os seminaristas vão para os seminários, e a cátedra é racionalista, e a cátedra, ou seja, a cadeira professoral, é ocupada por pessoas sem espiritualidade, sem experiência com Deus e com o Espírito. Estes ensinos são absorvidos por estas pessoas, e estas pessoas entram nos nossos púlpitos. O que é que acontece? Elas transmitem para as pessoas da igreja e uma doutrina morta, uma ortodoxia morta, uma pregação morta, um ensino morto mata a igreja. E uma igreja morta não é relevante para a sociedade que precisa da vida de Deus e da vida com Deus e de um relacionamento com Deus. Então, os pentecostais, eles se esforçam para fazer teologia experiencial, unindo a fé e a razão, conhecimento doutrinário com experiência, doxologia, com ortopraxia diária. Ou seja, eu acredito nos 3 pilares que eu vejo ali em Romanos, na exposição de Paulo aos Romanos. Nós temos ortodoxia, doutrina, nós temos a doxologia, ele começa a louvar a Deus, e nós temos o que mais? A ortopraxia, que é a prática do que é correto, da doutrina correta. Então, surge-se a pergunta, será que o movimento pentecostal é um movimento simplesmente baseado na experiência? Porque existe uma opinião prevalecente de que o movimento pentecostal é simplesmente um movimento baseado na experiência de certos cristãos do início do século XX. Todavia, nós afirmamos que a experiência e a prática pentecostais são conduzidas e moldadas pela Bíblia, particularmente na narrativa de Atos dos Apóstolos.
Acredita-se que a experiência pentecostal pode ser entendida à luz da descrição da efusão milagrosa do Espírito Santo no dia de Pentecoste, que é descrita em Atos capítulo 2 como habilitação para a missão. Irmãos, tendo esta breve observação em mente, que eu acabei de vos introduzir, eu quero elencar, catalogar, postular para vocês algumas experiências de Paulo que podem ser chamadas de experiências pentecostais, tendo em vista o contexto pneumatológico, carismático destas experiências. Paulo, ele foi um cristão que acreditava e ensinava sobre os dons espirituais. Ele experimentou os dons espirituais em sua vida. Durante o seu ministério, ele teve grandes experiências com Deus. E vale pontuar que tais experiências, sonhos, visões, orientações e inclinações do Espírito nada tiveram com a composição do cânon sagrado, mas apenas na questão da orientação pessoal, da orientação ministerial, em momentos distintos da sua vida e do seu grande ministério. Isso é o que nós pentecostais acreditamos quando afirmamos tais experiências do Espírito na atualidade. Então, queridos irmãos, nós não queremos, como pentecostais, acrescentar as revelações dadas por Deus, as orientações pessoais, aquelas inclinações que o Espírito Santo nos dá às Escrituras. Esse é um argumento falacioso dos cessacionistas. Ou seja, os cessacionistas dizem que se tivermos revelações hoje, elas devem ser necessariamente acrescentadas ao cânon sagrado, aos livros inspirados da Bíblia. Mas isso eu posso dizer que é uma mentira, porque o apóstolo Paulo teve muitas experiências, ouviu muitas coisas que não foram acrescentadas no cânon, estavam que circunstancializadas ao seu ministério, à direção como missionário. E quantos pastores já não tiveram e têm experiências? Eu, como pastor, que pastoreei em alguns estados do Brasil, em igrejas diferentes, e cada igreja é um desafio, por isso que o líder, o pastor, precisa orar a Deus pedindo direção, e o Senhor nos inclina, o Senhor fala, o Senhor nos direciona. Assim, estas experiências carismáticas, pelos dons do Espírito, Deus usa alguém em profecia, nós temos visões da parte de Deus, temos sonhos que nos direcionam, e isso não é para ser acrescentado ao cânon como algo inspirado para toda a igreja, é para momentos específicos. Então estas pessoas têm que entender que nós pentecostais, quando falamos destas experiências carismáticas pelos dons da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria, dom de interpretação, discernimento de espírito, quando temos visões, sonhos e coisas parecidas, inclinações da parte de Deus, não são composições canônicas, como também não foram as coisas que aconteceram com os cristãos, tanto no Novo Testamento, quanto também durante a história da igreja. Então o apóstolo Paulo teve sim estas experiências, mas não foram experiências no sentido canônico. E outro detalhe, não era que Paulo era inspirado. Nenhum escritor do Novo Testamento, teologicamente, sendo consistentemente teológico, pode se afirmar inspirado. Eles receberam certas palavras expiradas por Deus. O grego é theos pneustos, aquilo que é soprado por Deus. É o fator pneumático da inspiração das Escrituras. Os homens foram movidos, diz Pedro, movidos pelo Espírito Santo, mas eles não foram inspirados no sentido restrito, no sentido consistentemente teológico. Porque se eles fossem inspirados nesse sentido restrito, tudo que eles falassem, tudo que eles escrevessem deveria estar no cânon. E nós sabemos que não está. Pelo menos 2 cartas de Paulo aos Coríntios se perderam. Então, cadê essa parte inspirada? Então, nem tudo que eles escreveram tem autoridade canônica,
reconhecida pela igreja do Senhor. Da mesma forma, as nossas experiências pentecostais hoje não têm autoridade canônica. A norma de fé e prática da igreja é as Escrituras Sagradas, meu irmão. Então, por isso, nós continuamos aqui afirmando, quero saudar aí todos os meus queridos irmãos que estão entrando, os meus queridos pastores, depois eu saúdo a cada um de vocês. O tema que eu estou expondo, meus amados, é sobre as experiências pentecostais de Paulo. E Paulo, ele teve experiência de ser cheio com o Espírito Santo, ou ser cheio, melhor colocado, do Espírito Santo. E nós estamos cientes da clara conversão do grande perseguidor da igreja, por meio de uma experiência marcante de Damasco, pelo Senhor ressurreto. Após essa experiência do apóstolo Paulo de conversão, Ananias foi enviado pelo Senhor ao encontro de Paulo e, orando sobre ele, disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e seja o quê? Cheio do Espírito Santo. E nós cremos que neste momento Paulo foi batizado no Espírito Santo, visto que Lucas usa a expressão cheio do Espírito Santo também para se referir à promessa do Pai do derramamento do Espírito Santo. Alguns chegam a contestar esta realidade, afirmando que não houve o falar em línguas e profecias, como nos exemplos de Atos 2, versos 4 e 11, Atos 10, versos 44 e 47, e Atos 11, versos 15 e 17, e Atos 19, verso 9. Porém, dado a perspectiva de Lucas e as três referências explícitas, claras, e também o fato de Paulo afirmar que falava em línguas, muitas línguas, como ele diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 18, nós não temos dúvidas e não podemos negar que, ao ler as referências implícitas, à luz das referências explícitas já mencionadas, nós concluímos que Paulo experimentou o ser cheio do Espírito, o batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. E eu posso até afirmar que parece notório para Lucas, que a vinda do Espírito Santo sobre grupos de pessoas e indivíduos é marcada por manifestações físicas, manifestações visíveis. Até mesmo nós podemos entender quando Pedro falou sobre as coisas que estavam acontecendo no dia de Pentecoste, estas coisas que vocês veem e ouvem. Então eles ouviram o povo falar línguas estranhas. Aquele cidadão que quis comprar o dom de Deus de Pedro, que orou para as pessoas receberem o Espírito, ele viu e ouviu algo que aconteceu visivelmente. Então, tendo essa experiência inicial do apóstolo Paulo em mente, nós podemos falar do tema especificamente da nossa exposição, as experiências pentecostais do apóstolo Paulo. E é digno de nota que, após essa experiência do batismo no Espírito Santo de Paulo, ele teve outras experiências carismáticas. Por isso, nós pentecostais nos posicionamos afirmando que o batismo no Espírito Santo é a porta de entrada para os demais dons do Espírito. E essa foi sempre uma crença peculiar do movimento pentecostal. Pelo menos na minha adolescência, nos anos 90, nós recebíamos essa instrução dos nossos líderes, dizendo: olha, o batismo no Espírito Santo é só o começo. O falar em línguas é só uma evidência inicial. Deus, ele tem mais para nós. Deus, ele quer não apenas iniciar essa experiência grandiosa do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, Paulo foi cheio do Espírito Santo, mas as suas experiências pentecostais
do Espírito, suas experiências carismáticas, não terminou ali. Ali não foi um momento único para a vida do apóstolo Paulo, mas ele teve várias experiências. Nós podemos notar que Paulo sempre foi orientado por Deus, não apenas por meio das Escrituras, da revelação do Cristo histórico e da tradição oral que está hoje registrada nos evangelhos sobre o nascimento, o crescimento, o ministério, a vida, crucificação, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Mas Paulo também foi orientado por Deus por meio de sonhos, de visões, de anjos e experiências pentecostais, podemos assim dizer. Por exemplo, o primeiro ponto é que Paulo, ele estava no templo e ele teve um transe no templo. Ele foi avisado pelo Senhor para deixar Jerusalém imediatamente. Esse transe pode significar não uma histeria no sentido que se dá atual, mas no sentido de uma êxtase, um arrebatamento, uma obra do Espírito para direcioná-lo. Então notem que ele foi avisado pelo Senhor para deixar Jerusalém imediatamente. E o Senhor também revelou que o estava enviando para os gentios. É uma revelação pessoal que o apóstolo Paulo recebeu da parte de Deus. Ele também teve experiências por meio de sonho. Em um sonho, um macedônio implorou a Paulo que viesse à Macedônia e o ajudasse. Isso está em Atos capítulo 16. E vocês vão observar no contexto que o Espírito de Jesus estava impedindo-o de ir para a Ásia, porque estava direcionando para Filipos, para a Europa. E a primeira cidade que Paulo chegou foi aonde? Filipos, e depois ele teve um sonho. Então notem, uma experiência carismática, e por que não dizer pneumatológica, uma experiência do Espírito. O Espírito estava impedindo, e depois o Espírito lhe deu um sonho. Deus pode dar sonhos para os seus obreiros, para os cristãos, sonhos revelatórios, sonhos proféticos, sonhos para nos direcionar em momentos específicos da minha vida e da sua vida. Os sonhos não devem se tornar doutrina. Os sonhos não devem ser canonizados. As visões não devem ter autoridade máxima doutrinária para toda a igreja, mas são momentos do Espírito na vida de cada um dos filhos e filhas de Deus, queridos irmãos. Então veja que ele teve também em Atos 18 uma visão, né? Deus incentivou Paulo a falar em Corinto com uma promessa de proteção. Então, quando você analisa esse texto de Atos 18, verso de número 9 e 10, e 1 Coríntios capítulo 2, que Paulo diz, olha, eu cheguei diante de vocês com tremor e temor, porque Corinto era uma cidade cosmopolita. Corinto era uma cidade que se opunha à questão do evangelho. Mesmo assim, Paulo foi incentivado por uma visão. Deus deu uma visão para ele. Ele recebeu uma visão de Deus, sendo incentivado a falar, porque Deus diz, olha, Paulo, continue pregando. E Deus pode fazer isto, meus irmãos. Há pastores que estão desanimados no ministério e em visão falar-lhes, continue fazendo a obra, você está plantando e eu irei te abençoar no seu pastorado e eu hei de te abençoar no teu ministério. Paulo teve essa visão. Nós também temos, são experiências, podemos cognominá-las de pentecostais, ou carismáticas, ou pneumáticas, ou pneumatológicas. Não importa a terminologia teológica, o que importa é sabermos que o Espírito Santo está guiando a sua igreja. E outro detalhe, nós podemos afirmar o seguinte, que ele ficou diante do Sinédrio, e o Senhor apareceu para ele e disse que ele deveria testificar em Roma. O próprio Jesus, irmão. Existem N histórias do próprio Senhor aparecendo para pessoas, incentivando-as, encorajando-as para que continue pregando o evangelho. E em Atos 23 e 11, o próprio Senhor apareceu para ele e disse que ele deveria testificar em Roma. E resoluto, ele continuou fazendo a obra do Senhor. E finalmente,
Em Atos 27 e 23, um anjo veio a ele durante uma tempestade severa no mar e prometeu que ele seria julgado na presença de César e nenhuma vida seria perdida no mar. Outra experiência, irmãos. Um anjo do Senhor foi enviado e falou com Paulo. Eu não acredito nessas teologias que dizem que acreditam em anjos, mas que estes anjos ficaram restritos ao Novo Testamento, às experiências dos primeiros cristãos. Não, Deus ainda envia os seus anjos. Eles são ministros enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Tem gente que afirma a sola escritura da reforma. O que é a sola? A sola significa somente as escrituras é a única autoridade de fé e prática. Ela está acima das interpretações e das tradições dos ensinos dos homens. Mas nós pentecostais podemos colocar aqui, não acreditamos apenas na sola escritura, mas na tota escritura, a total escritura. Não selecionamos apenas uma parte, nós gostamos dessa, mas essa aqui que fala do Espírito, que fala de anjo descendo, anjo subindo, que fala da presença dos anjos, dos sonhos, das visões, nós descartamos e assim nós inventamos uma exposição acadêmica que isto são fatos históricos que ficaram para o passado. Que conversa é essa, queridos irmãos? Nós acreditamos na leitura simples da Bíblia e nestas verdades profundas. Um pentecostal, ele deve ser simples sem ser simplista. Ele deve ser profundo sem ser complexo. Então nós precisamos de uma erudição que baseia as verdades da Bíblia na experiência, mas experiências que não vão de encontro às verdades da palavra de Deus. Então, nós pentecostais acreditamos que Deus continua a nos orientar, tal como orientou o apóstolo e outros cristãos no registro de Atos dos Apóstolos. Foi Pedro que afirmou que o cumprimento da promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo, se referia à linguagem do profeta Joel. E qual é a linguagem do profeta Joel? Isso aqui é um ponto interessante. Quando as pessoas perguntaram o que era aquilo e o que aquilo queria dizer, alguns chegaram a interpretar pelo que podemos chamar de hermenêutica do vinho. Estão todos embriagados. E será que os críticos não têm afirmado não têm afirmado suas posições por meio da hermenêutica do vinho? São tudo doido, são tudo perturbado, são tudo embriagados, são tudo pessoas com a psique desequilibrada. É a mesma hermenêutica dos críticos no dia de Pentecoste, mas Pedro, ele toma uma hermenêutica profética e diz, olha, isso aqui não é embriaguez, isso aqui é cumprimento das escrituras sagradas, é o que Deus falou por meio do profeta Joel. Então veja, Pedro poderia muito bem ter falado, isso aqui é o que Deus falou pelo profeta Ezequiel, mas ele não falou. Isso aqui é o que Deus falou pelo profeta Jeremias, mas ele não falou. Por quê? Porque estas duas referências, Ezequiel e Jeremias, sobre o Espírito, estão no sentido da conversão, da regeneração, um novo coração. Porém, meu Espírito em vocês, vocês serão novas criaturas. Então, Pedro entendeu o dia de Pentecoste não como um momento de conversão histórica, na história redentiva que é transcrita ou colocada por Lucas, que alguns estudiosos falam que ele dividiu a história salvífica em 3 grandes pontos. Não. Pedro diz, e eu fico com Pedro, com a hermenêutica petrina, que aquele momento é o cumprimento da profecia de Joel, que diz que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos anciãos, as pessoas maduras. Então Deus ainda dá línguas, Deus ainda fala por meio de profecia, Deus também fala por meio de visões, e nós pentecostais acreditamos piedosamente nestas verdades. Irmãos, nas epístolas do apóstolo Paulo, para os irmãos que chegaram agora, nós estamos falando sobre as experiências pentecostais do apóstolo Paulo, experiências carismáticas do apóstolo Paulo, experiências do Espírito do apóstolo Paulo. E ele
pode muito bem ser autenticamente chamado de um pentecostal, no sentido bíblico, no sentido do derramamento do Espírito, da crença e dos ensinamentos dos dons do Espírito. E em suas epístolas, Paulo fala de receber o seu evangelho por meio de uma revelação direta de Jesus Cristo, de frequentar o concílio de Jerusalém por causa de uma revelação. Ele foi para o concílio, foi para a convenção, para o encontro de líderes por meio de uma revelação, Gálatas 2:2, e ele foi levado ao céu. E ouviu coisas que ele não podia repetir, como está em 1 Coríntios 12, do 1 ao 4. E ele recebeu uma revelação direta do Senhor sobre o seu espinho na carne. Então pode-se dizer que Lucas focaliza o fenômeno da revelação direta mais do que Paulo. No entanto, Paulo é aquele que descreve as experiências. Lucas é o narrador teológico e, na melhor das hipóteses, um observador e intérprete das experiências carismáticas de Paulo e de outros cristãos. Essas experiências são de cunho carismático pentecostal, meus queridos. E aqui eu quero dar um ponto seguinte, que tem muita gente, por causa da ênfase de Lucas nos dons, negligenciam o fator carismático e pneumático do apóstolo Paulo. Então, da mesma forma que nós não podemos obscurecer as ideias bíblicas, a perspectiva lucana sobre determinadas verdades bíblicas, também não devemos negligenciar as verdades carismáticas e pneumáticas do apóstolo Paulo. E nós devemos sim harmonizar as visões e robustecer a nossa exposição teológica. Tanto pelo relato de Lucas, quanto por suas próprias palavras, o entendimento de Paulo sobre a revelação tem fortes correspondência com os distintivos do movimento pentecostal. Ele aprecia e utiliza a narrativa do Antigo Testamento, a vida de Jesus e a sua própria vida. Paulo participa ativamente e preserva as tradições orais. Finalmente, é claro que ele valoriza a revelação e a orientação em sonhos e visões, e o Novo Testamento registra, meus irmãos, mais experiências desses fenômenos carismáticos pneumatológicos para Paulo do que para qualquer outro personagem do Antigo Testamento. E eu concluo essa exposição afirmando que, em hipótese alguma, os pentecostais bíblicos entendem que visões, sonhos, transes, arrebatamentos de sentidos, êxtases proféticos substituem as escrituras, trazendo novas revelações do quilate canônico. No entanto, concordamos com o grande Martin Lloyd Jones quando afirma que a Bíblia não nos foi dada para substituir nossas experiências com Deus, mas sim para corrigir os abusos. O Espírito Santo continua nos orientando, tanto por meio das Escrituras, no que concerne a nossa única regra de fé e prática, como também por meio de sonhos, visões, orientações diretas e em certos detalhes e agendas da nossa vida e do nosso ministério. Cremos no mesmo Espírito que operava no livro de Atos. Então, assim como Paulo, ele teve as experiências pentecostais. Para os pastores e os irmãos que chegando, nós estamos concluindo aqui em 1 minuto sobre as experiências pentecostais do apóstolo Paulo. Mas esse vídeo estará disponível tanto no nosso canal como também aqui no Face. Nós acreditamos, irmãos, que o pentecostalismo é um movimento do Espírito, um movimento baseado nas Escrituras e consistentemente teológico. Então nós podemos afirmar que Paulo era um autêntico pentecostal, no sentido da obra do derramamento do Espírito, conforme Atos capítulo 2. Ele recebeu o Espírito após a sua conversão. Paulo foi cheio do Espírito Santo. Ele falou em línguas estranhas. Paulo diz que pregou na demonstração do Espírito e de poder. Paulo diz que o seu ministério era manifesto pela graça e as repartições ou demonstrações
demonstrações do Espírito Santo. Então Paulo era um carismático, Paulo acreditava nos dons e ensinava os dons. Tem teólogos atuais que querem ser mais sábios do que Paulo na sua instrução às igrejas ou na academia. E em meio às confusões de muitos pentecostais e carismáticos, eles querem proibir o exercício dos dons. Paulo não. Paulo ele diz, olha, eu quero corrigir o mau uso dos dons, mas eu quero incentivar vocês a buscarem estes dons, a continuarem firmes, a continuarem constantes. Então, meus irmãos, não vamos seguir esses eruditos secos, vazios de experiências com Deus. Vamos seguir o apóstolo Paulo, um erudito experiencial, um erudito de poder, um erudito de unção, um erudito que tem a autoridade dada por Deus. Era um homem do Espírito e nós também devemos ser homens e mulheres do Espírito. Que Deus vos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço e a paz do Senhor. E eu saúdo a todos os meus irmãos aqui que entraram antes e posteriormente, no início, né? Pastor Fabrício ali também da Europa,